Olá, você, meu irmão, minha irmã, boa noite. A você, internauta, seja muito bem-vindo em mais um estudo, em mais uma leitura de um livro, de uma obra muito importante para os nossos conhecimentos. Estamos nos propondo a estudar hoje o livro Religião dos Espíritos. Nós estamos na lição número 20. O título é Carrasco. Nós queremos lembrar que o livro Religião dos Espíritos, ele foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel, trazendo o comentário de algumas questões do livro dos Espíritos. Foi realizado na Comunhão Espírita Cristã a psicografia desta obra, no ano de 1959. O grupo fazia uma reflexão sobre as questões do Livro dos Espíritos e Emmanuel trazia depois o comentário daquela questão. E para nós é muito importante buscarmos refletir no conteúdo de cada questão do Livro dos Espíritos, como também do comentário de Emmanuel e de outros pesquisadores, de outros estudiosos, de outros expositores relacionado a esse tema que hoje nós vamos perceber que é um dos pontos essenciais para a nossa felicidade, para o nosso equilíbrio, né? Então nós vamos iniciar procurando elevar nossos pensamentos numa prece, numa meditação, pedindo a Jesus e a Deus que nos ampare, pedindo a esses missionários da seara de Jesus que venham em nosso auxílio. Senhor Jesus, aqui estamos, felizes por mais um momento de aprendizado desta obra, destas lições, destes ensinamentos que a doutrina dos Espíritos nos oferece, iluminando nossos pensamentos e nos ajudando a buscar o nosso crescimento. Por isso, Senhor, nós te pedimos que nos ajude a aproveitar bem esse conteúdo, que nós possamos absorver cada ensinamento, guardar conosco esse alimento espiritual no desejo de nos melhorar. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza. Que a tua paz possa nos envolver nesses momentos. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Nós então vamos buscar em nossos arquivos que está no livro Religião dos Espíritos,
lição número 20. O título é Carrasco. A questão do Livro dos Espíritos é a de número 913. O egoísmo. Pergunta Allan Kardec aos espíritos: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Resposta: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir se aproximando da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Precisamos refletir um pouco sobre essa questão do Livro dos Espíritos. Porque Allan Kardec se refere ao vício que pode ser considerado como radical. E a própria palavra já nos indica que ele é a raiz. Radical porque ele é a raiz de todos os males. Não é o que nós estamos vendo? Nós precisamos de analisar e refletir nas nossas dificuldades que trazemos para reconhecer as nossas imperfeições. Todas as lições que nós aprendemos na doutrina espírita tendem a nos orientar, a nos indicar a nossa melhoria íntima, a nossa reforma moral. E então, estamos percebendo, se nós desejamos nos aproximar da perfeição, temos que procurar combater todos os indícios desse mal que nós trazemos em nós mesmos, não é? Vamos fazer uma análise ao longo da história da humanidade. Temos acompanhado algumas palestras, alguns estudos do professor Severino Celestino,
E ele nos mostra, na tradução original da Bíblia, que quando Abraão foi chamado por Deus a sair em busca de um conhecimento, o que Severino Celestino nos mostra que na tradução original é uma indicação que ele saísse em busca de conhecer a si mesmo. Sai e entra para dentro de ti. Então, já naquela época, quantos milênios, a indicação é para voltar o pensamento para dentro do nosso mundo íntimo. E sempre nós vamos perceber nas instruções, nas orientações que nos ligam aos nossos deveres para com Deus, para com as leis divinas, para com o próximo, observar o combate que devemos de ter contra o nosso próprio personalismo. Vemos na figura de João Batista, quando ele realiza a sua tarefa de buscar despertar em cada pessoa que seria batizada por ele uma transformação moral. Usava as palavras: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Isso também volta para dentro do mundo íntimo de cada um de nós a necessidade de nós fazermos uma transformação. E vamos observar também nas palavras de João Batista: o reino dos céus está próximo. Ele era o precursor da vinda de Jesus para recebermos a revelação da lei do amor. E então o reino dos céus estava se aproximando na figura do Mestre Jesus, mas também conforme a maturidade espiritual que a humanidade já estava penetrando na sua evolução, no seu crescimento, porque já estávamos, naquela época, preparados para receber a revelação da Boa Nova de Jesus. E agora, depois de Jesus, na terceira revelação, temos a doutrina dos Espíritos, revivendo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E com maiores detalhes, revelando minuciosamente o que nós necessitamos de fazer. E qualquer lição que nós vamos aprender na doutrina espírita, nós vamos esbarrar com a necessidade de vigilância com relação a esse vício que nós trazemos. Porque ele é a raiz de todos os males da humanidade. Nós estamos vendo aí. Então os Espíritos estão dizendo para Kardec: estudai todos os vícios, todos os males que nós começamos a enxergar em nós mesmos ou na humanidade em si, tem origem no egoísmo.
E então, se nós não combatermos na raiz esse mal, não vamos conseguir extirpar essa chaga da sociedade. E para nós fixarmos bem o que os Espíritos estão dizendo para nós, somos orientados pela doutrina espírita que a nossa evolução é constante, o nosso desenvolvimento moral e espiritual. E se nós não quisermos permanecer estacionários, com uma visão limitada e apegados às coisas do mundo material, o que sempre vai trazer para nós alguma consequência indesejada, nós precisamos de nos empenhar no dizer dos Espíritos aí, expurgar o coração de todo sentimento de egoísmo. E então eles mostram para nós: o egoísmo é incompatível com a justiça. Quantas vezes nós já ouvimos essa palavra? Quantas vezes nós estamos buscando a justiça? Justiça em todos os aspectos. A justiça que direciona a organização humana, a civilização, e a justiça que nos impulsiona no código divino que está gravado na nossa consciência. E então, o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e a caridade. Precisamos então estar atentos a isso aí. E eles finalizam dizendo que o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Olha a importância de nós buscarmos estar muito vigilantes com relação a esse vício. Neutraliza as outras qualidades. Nós poderemos ter qualidades já bem desenvolvidas ou despertadas, não é? Mas se nós continuarmos alimentando o egoísmo, a nossa personalidade vai permanecer deficiente. Não é isso? Então vamos ver o que Emmanuel está trazendo para nós. Lição número 20, Carrasco. Essa mensagem foi psicografada no dia 20 de março de 1959. Palavras de Emmanuel. Verdugo, onde se lhe evidencia a influência, aparecem a rebeldia e o azedume, preparando a perturbação e a discórdia. Mostra-se na alma que lhe ouve as pérfidas sugestões à maneira de fera oculta a atirar-se sobre a presa. Assimilando-lhe a faixa de treva, cai a mente em aflitiva cegueira.
dentro da qual não mais enxerga senão a si mesma. Vou reler essa última essa frase. Assimilando-lhe a faixa de treva, cai a mente em aflitiva cegueira, dentro da qual não mais enxerga senão a si mesma. E assim dominada, a criatura ao pé dos outros é a personificação da exigência, desmandando-se a cada instante em reclamações descabidas, incapaz de anotar os sofrimentos alheios. Pisa nas dores do próximo com a dureza do bronze e recebe-lhe as petições com a agressividade do espinheiro, expelindo pragas e maldições. Onde surge, pede os primeiros lugares, e se lhos negam à face das tarefas que a Previdência organiza, não se peja de evocar direitos imaginários, condenando sem análise tudo quanto se lhe expõe ao discernimento. Desatendida nos caprichos particulares com que se aproxima dos setores de luta que desconhece, mastiga a maledicência ou gargalha o sarcasmo, lançando lodo e veneno sobre nomes e circunstâncias que demandam respeito. Se alguém formula ponderações, buscando-lhe o ânimo à sensatez, grita desesperada contra tudo o que não seja a si mesma, na falsa estimativa dos minguados valores que carrega no fardo de ignorância e basófia. E então, a pessoa invigilante e infeliz, assim transformada em temível fantasma de incompreensão e de intransigência, enrodilha-se na própria sombra, como a tartaruga na carapaça, e em lastimável isolamento de espírito, não sabe entender ou perdoar, para ser também perdoada e entendida, enquistando-se na inconformação, que se lhe amplia o pensamento e na atitude, na palavra e nos atos, tiranizando-lhe a vida, com a enfermidade letal que se agiganta no corpo pela multiplicação indiscriminada de perigosos bacilos. Atingindo esse estado d'alma, não adota outro rumo que não seja o da crueldade com que, muitas vezes, se arroja ao despenhadeiro da delinquência, associando-se a todos aqueles que se lhe afinam com as vibrações deprimentes, em largas simbioses de desumanidade e loucura, formando o pavoroso inferno do crime. Irmãos, precatai-vos contra semelhante perseguidor,
vestindo o coração na túnica da humildade, que tudo compreende e a todos serve, sem cogitar de si mesma, porque esse estranho carrasco que nos alenta o egoísmo em toda parte chama-se orgulho. É uma lição muito marcante essa que Emmanuel deixa para nós. Ele procura trabalhar vários aspectos para que nós possamos refletir. E nós temos que trazer para a nossa vida íntima, cada um de nós, com a sua própria consciência, analisar. Quantas vezes nós já nos deixamos levar por esse personalismo? O nosso personalismo é que alimenta esses dois vícios que nós sabemos que são os monstros devoradores, né? Como diz Emmanuel, os monstros devoradores de toda a capacidade do ser humano. E nós, sem esse análise, nós não conseguiremos, porque está muito enraizado na nossa personalidade. E de onde vem, então, esse instinto de deixar-nos levar por esse sentimento sem mesmo analisar, sem mesmo perceber as consequências daquilo que nós teremos por não refrear esse orgulho e esse egoísmo. Isso vem na personalidade animalizada, que faz parte da evolução do ser. Lá dos reinos inferiores, que nós trazemos isso aí, que traz relação com o instinto de preservação. O animal procura se defender quando ele se vê agredido. E muitas vezes ele agride para se proteger e para proteger a sua prole. E então esse instinto animal permanece enraizado de uma forma latente que nós, sem perceber, automaticamente damos vazão, porque nós queremos nos proteger, proteger os nossos interesses, o nosso domínio, a nossa ganância, todos os excessos que nós trazemos. E então, conhecendo de onde vem esse mal que guardamos conosco ainda, pois se nós ainda estamos aqui no plano Terra, que é um planeta de expiação e prova, é porque nós ainda temos muito a trabalhar na nossa reforma íntima. Senão nós estaríamos em mundos mais adiantados. Por isso a nossa necessidade de vigilância e oração. Vamos ver aí o que Emmanuel
o que Emmanuel está dizendo. Desculpa. A pessoa invigilante e infeliz, assim transformada em temível fantasma de incompreensão e de intransigência. Porque nós não estamos percebendo. Nos tornamos cegos. Tem uma lição no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que é uma catarata. O orgulho é uma catarata que não nos deixa enxergar. Então precisamos de oração, vigilância, meditação e conhecimento de nós mesmos. Temos como referência para o conhecimento de nós mesmos na questão 919 do Livro dos Espíritos, que trata sobre o nosso autoconhecimento. E então, para nós é importante nós refletirmos sobre isso, porque esse empenho não vai ser com facilidade o nosso triunfo. Será uma batalha constante e indeterminada, porque enquanto nós estivermos sentindo as consequências da nossa insensatez, nós poderemos ter certeza de que a raiz do mal ainda não foi eliminada do nosso mundo íntimo. E então, vamos ver, para fechar o raciocínio. Atingindo este estado de alma, não adota outro rumo que não seja o da crueldade. Olha aí. Pessoa, quando chega no extremo da revolta, de não estar sendo satisfeita em seus desejos, em seus caprichos, onde vê o seu orgulho ferido, muitas vezes se arroja ao despenhadeiro da delinquência. E então ele diz para nós que associa-se a todos aqueles que se afinam com as vibrações deprimentes. Nesse modo de agir, nessa atitude, o nosso pensamento cria a energia que vai se afinar com outros que estão na mesma faixa, encarnados e desencarnados. Emmanuel diz aí, em largas simbioses de desumanidade e loucura. Olha o perigo que nós estamos correndo quando estamos a esse ponto extremo, formando pavoroso inferno de crime. Então, não podemos deixar para depois. É urgente e emergente que nós tenhamos vigilância e procuremos buscar na humildade, na indulgência, para com os erros do próximo, das outras pessoas. Porque só vai exteriorizar o nosso orgulho e o nosso egoísmo quando nós vemos ameaçados os nossos interesses. Então, quando na convivência alguém às vezes nos magoa, nos contraria,
quando por algum motivo nos sentimos menosprezados pelo próximo, precisamos de trabalhar e de nos esforçar para que a humildade esteja na nossa companhia, nos esforçando. E nós encontramos na oração, relembrando os ensinamentos de Jesus, bem-aventurados os pacíficos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E então, nessas palavras, e assim como em outras várias palavras que Jesus traz para nós, desperta o desejo de nos melhorar. E para isso, então, nós estamos tendo esses esclarecimentos. Né? Emmanuel diz aí que esse perseguidor, ele alenta o egoísmo. E o nome dele é orgulho. Nós podemos dizer que os dois andam de mãos dadas. Onde está o egoísmo, o orgulho também está junto. E precisamos de estar sempre atentos, não é? Só para nós finalizarmos o comentário, esta frase dos Espíritos a Kardec: quem quiser, desde esta vida, ir se aproximando da perfeição, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E, se vocês me permitem, o tema é tão importante que eu vou buscar também no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 11 trata do egoísmo. Item 11. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, da qual ele impede o progresso moral. E é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazer a Terra elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, sua força e sua coragem. Eu digo sua coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Então, que cada um concentre todos os seus esforços em combater o próprio egoísmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. Ele é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade humana. Jesus lhes deu o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos deu o exemplo do egoísmo, pois, enquanto o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? E diz aos judeus:
este homem é justo. Por que querem crucificá-lo? E mesmo assim ele permite que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo e a invasão dessa lepra do coração humano que o cristianismo deve, de fato, de ainda não ter cumprido toda a sua missão. Cabe a vocês, novos apóstolos da fé, a quem os espíritos superiores esclarecem, a empreitada e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir a rota dos obstáculos que entravam à sua marcha. Afastem o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois já é tempo de a humanidade vestir o seu manto viril. E para isso, é preciso primeiro expulsar o egoísmo do coração de vocês. Emmanuel, cidade de Paris, 1861. E com essas palavras de Emmanuel, finalizamos o nosso momento de reflexão. Eu não posso dizer que estamos finalizando o estudo, porque nós estamos apenas começando a nos despertar com essas palavras para o nosso empenho de trabalhar em nós essa opção de nos melhorar, de buscar a nossa felicidade, realizando com as diretrizes que o Evangelho de Jesus nos traz. E a doutrina espírita expõe tão claramente as formas, os métodos que nós poderemos trabalhar para alcançar esse nosso objetivo, o nosso aperfeiçoamento. E então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos finalizar com muita gratidão a Deus e a Jesus por uma mensagem tão importante, tão atual, vamos dizer, tão atual na nossa vida individual, particular, como também na nossa sociedade, no mundo em que vivemos. Agradecendo aos bons espíritos que nos acompanharam, a Jesus, vamos fazer uma prece de encerramento da nossa meditação. E que possamos prosseguir, buscando novas lições, novas obras que nos facilitem o entendimento, clareza de raciocínio, lucidez, para nós mantermos firmes nesse propósito. Vamos então, mentalizando a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós estamos felizes e agradecidos por esse conteúdo que
para nós foi um despertar da nossa consciência, da nossa necessidade. Senhor Jesus, pela companhia dos teus missionários, agradecemos o amparo, a proteção. Te pedimos que nos ajude, que nós possamos entender a nossa realidade e buscar em nossa transformação, em nossa reforma íntima, o objetivo para a nossa felicidade. Que a tua paz esteja, Senhor, em todos os lares, em todos os corações. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. E então, meus irmãos e minhas irmãs, nós chegamos ao fim. Quero agradecer a companhia, o amparo, as vibrações, as energias que nós criamos, as luzes que nós acendemos nesses momentos, e aqueles que em momento oportuno irão acessar a nossa página, ou aqui no Facebook, ou no YouTube. O nosso desejo de muita paz, de muita luz, que Jesus nos ilumine a todos. Muita paz. Gratidão a todos.